Oi, eu sou Fernanda e posso escrever a tua história aqui. Então, conte pra mim. Essa minha história começa quando eu tinha 20 anos de idade. Em meio a frustrações, algumas coisas que aconteceram na minha vida, estava meia desnorteada, perdida e com medo de ficar sozinha. Foi onde conheci uma pessoa e rapidamente a gente acabou se juntando, acabamos indo morar junto. Essa pessoa, uma das coisas que eu sabia é que ela fumava cigarro, porém eu não podia sentir o cheiro do cigarro porque eu passava muito mal. Então ele resolveu parar, mas em vez de quando ele fumava e a gente acabava meio que discutindo, mas fora isso estava tudo bem. A gente estava indo numa igreja e tudo certo. Até que um dia eu tive um sonho onde que ele estava usando drogas. Então eu fui conversar com ele, ele disse, capaz, você está ficando louca, isso é tudo coisa da tua imaginação. E eu confiei na palavra dele. Foi onde que ele ganhou um celular e foi trabalhar, mas ele voltou para casa sem o celular. E ele deu um nome de uma pessoa e falou que essa pessoa roubou o celular dele. E então, eu fiquei muito brava, quis tirar satisfação com uma pessoa, mas porém acabei não indo. E tá, passou mais algum tempo, ele ganhou outro celular e aconteceu a mesma história. Só que dessa vez ele falou que o celular ele tinha perdido, não que tinha sido roubado. Tudo bem, acreditei. Só que aquele sentimento e os sonhos ainda continuavam, e toda vez que eu perguntava, eu conversava, ele dizia que não. E como a gente estava na igreja, para entrar literalmente de comunhão com a igreja, a gente teria que casar no papel. E a gente concordou, e ele começou, nós se firmamos mais na igreja, e chegou o dia do casamento, vem a mãe dele, vem o padrasto dele, alguns da minha família, fizemos uma festa simples na minha casa. Só que na hora dos convidados ir embora, o padrasto dele quis ficar. E porém eu aceitei, não tinha por que dizer não. E ele ficou. E nessa época era apenas eu que estava trabalhando, meu marido não estava trabalhando. E eu tinha em casa guardado todo o dinheiro do aluguel, porque nós morávamos do aluguel, da água e da luz. E quando eu fui ir para a igreja, eu senti de levar o dinheiro junto. Mas, porém, não quis levar porque era raro eu sair e andar com dinheiro na rua. E a gente, eu e meu esposo, fomos para o culto. Só que ao voltar do culto, o padrasto dele já não estava. E foi onde percebemos que ele tinha nos roubado. E o padrasto voltou para casa, contou para a mãe dele, no caso para a mãe do meu esposo, a minha sogra. E porém ela não deu bola e nem devolveu o dinheiro. E nesse meio tempo eu acabei saindo do trabalho. E aí as coisas começaram a desandar. A gente teve que sair
da casa por não ter o dinheiro, como eles tinham roubado o dinheiro da água e da luz. E a gente foi morar numa kitnet. E eu trabalhava de babá e tinha bastante brinquedo na minha casa. Só que trabalhava modo de dizer, eu cuidava da criança e não recebia nada. Aí quando a gente foi, ele não deixou eu levar nenhum brinquedo. Ele simplesmente tirou todos os brinquedos, todas as coisas e tacou fogo. Beleza, tudo bem. A gente foi pra essa casa. A gente tinha conseguido uma parte do dinheiro do aluguel, da entrada do aluguel, mas não tinha conseguido tudo. Então, meu marido começou a trabalhar com o pastor da igreja e era para ele receber o dinheiro. E chegou no dia, ele não tinha recebido o dinheiro. E a moça, a proprietária da casa, falou que nós teríamos que sair da casa, que ela não poderia esperar. Foi onde a gente achou outra casa, bem mais pequena. Eu tive que deixar todos os meus móveis, tive que deixar todas as minhas coisas. A gente foi só com algumas roupas. E ele continuou trabalhando com o pastor. Eu arrumei trabalho de diarista. Parei de cuidar da criança porque não tinha espaço para cuidar. E tudo bem. Só que, porém, ele vinha para casa e me dizia que o pastor não tinha pagado. E eu não quis nem questionar com o pastor, pois era o pastor da igreja quando eu estava indo. Quando foi um dia ele teve que fazer uma viagem junto com o pastor. E lá ele passou uma semana. E ao voltar para casa, as coisas estavam diferentes. Eu não sei o que aconteceu. Eu só sei dizer que no dia seguinte ele pegou as coisas dele e foi embora. E me deixou lá na casa. Ele pegou e foi para casa da mãe dele. E se passar uma semana, ele veio, aí nós conversamos e ele disse que ele queria morar lá para perto da mãe dele. E eu falei assim, se a gente se mudar, nosso casamento vai se acabar, porque eu sinto isso. Não era pelo fato de morar perto da mãe dele, mas sim porque eu sabia que algo ia mudar naquele lugar. Então, para tentar salvar o meu casamento, eu me mudei para outra cidade, qual ele queria. Eu sei que eu fui a viagem toda chorando. Ao chegar, tudo bem, nós continuamos indo para a igreja. A princípio, tudo certo. Até chegar um dia qual ele estava conversando com o cunhado dele. E entre as conversas eles contaram um pro outro o que tinha acontecido em Joinville. E eu ali ouvi. Pois é, o celular não tinha sido roubado. O outro celular não tinha sido perdido. O pastor tinha pagado. Ele estava usando drogas. Nossa, quando eu descobri isso, eu fiquei muito mal, porque eu confiei na palavra dele e não confiei no que eu estava vendo, no que eu estava sentindo. Ele era aquele tipo de pessoas que se escondia atrás de uma Bíblia. E todo mundo achava que ele era perfeito, porque ele era uma coisa, só que fazia tudo escondido. Porém, ninguém sabia, apenas eu.
Foi então que as coisas começaram a mudar. Porque já que agora eu já sabia toda a verdade, ele me mostrou a verdadeira face dele. Foi onde que ele não trabalhava mais em lugar nenhum. Eu estava bancando tudo sozinha. Ele me tratava como empregada. Chegava alguém e ele me apresentava como empregada dele. E saía falando pra todo mundo que eu era empregada e não a esposa dele. E eu aguentando aquilo ali tudo calado. Foi quando ele de repente parou de falar comigo. Eu me lembro que eu fiquei doente e ele me deixou sozinha na madrugada. E não fazia ideia onde que ele estava. E aquela situação foi só piorando. Foi quando ele veio pra casa com um passarinho e disse que eu ia pagar aquele passarinho. E aquele passarinho, porém, era o mesmo valor do aluguel da casa no qual eu estava. E eu falei pra ele que eu não ia pagar nada. E ele disse, você vai pagar sim. E eu falei que não. Foi quando a minha cunhada perguntou pra ele assim, falou pra ele devolver o passarinho. Ou ele preferia o passarinho em vez da minha pessoa. Então ele disse que ele preferia o passarinho. E eu falei para ele, já que você prefere o passarinho, você vai ficar com o passarinho. E foi o que aconteceu. Então, ele foi embora. No caso, foi pra casa da mãe dele, que era no lado da minha casa. Mas se passou poucos dias e a gente acabou voltando. E ele falou assim, já que agora voltou, agora tu vai fazer o que eu quero. As coisas vão ser bem diferentes. E realmente foi bem diferente. Tudo ficou pior do que já estava. Até chegar um ponto que ele tentou me matar. Ele tentou me enforcar. Simplesmente do nada. Sem discussão, sem briga, sem nada. Ele simplesmente chegou e tentou. Eu fiquei por dias com o meu pescoço doendo. E eu não contei isso pra ninguém. Também não fui na polícia. Mas eu fiquei muito mal e comecei a pensar. E eu lembro que eu fiquei doente. E acabei parando no hospital. Onde o médico me fez algumas perguntas e eu relatei por cima o que estava acontecendo. E ele me disse assim, você tá doente por causa do teu marido. Se você quer ficar bem, se separa. Senão pode ser tarde demais. E pensando no que o médico me disse, eu resolvi me separar. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque eu pensei, eu não achei a minha vida no lixo pra dar de mão beijada assim. Foi então onde que eu mandei ele embora, já que era eu que pagava tudo. E ele foi, eu falei pra ele não deixar nada ali. Porque se ele deixasse alguma coisa, eu iria jogar no lixo. E ele deixou um par de sapato e duas calças, mas porque aquelas calças iam ser jogadas fora mesmo, porque estavam velhas.
E eu cumpri a minha palavra, eu joguei no lixo. E então a mãe dele quis brigar comigo e mandar tirar as coisas do lixo. E se eu não tirasse, ela ia chamar a polícia pra mim. Enquanto ela tava xingando lá fora, eu tava quieta na minha, sem falar nada. Mas quando ela falou que ia chamar a polícia pra mim, eu simplesmente olhei e falei para ela: quer meu telefone emprestado para ligar? Aproveita e conta que o teu esposo me roubou e conta tudo que o teu filho fez. Foi onde que ela se calou e foi para casa dela. E foi onde então que a casa qual eu morava de aluguel era da tia do meu ex-marido agora. E mais eu fui conversar com ela e ela me deixou ficar na casa. Só que se passaram 3 dias depois, ela me mandou embora. E eu fiquei meio, o que eu vou fazer? Mas eu achei uma casa bem melhor, maior e bem mais barata. Uma amiga minha, que era dona da casa. Então, pra mim foi bem melhor e eu ia sair daquele lugar. Então eu me mudei, tudo bem, tudo certo. Tava no meu trabalho, vivendo a minha vida. Fiquei bem de saúde. Só que ele começou a ir na minha casa novamente. E eu fiquei meio assim, até que teve um dia que eu tive que sair às pressas para ir num lugar resolver um assunto muito importante. E eu tinha dinheiro guardado na minha carteira porque eu ia resolver isso com esse dinheiro. E ao sair eu ouvi uma voz: confere se tá na tua carteira. Lembrando que ele estava lá naquele momento. Mas como eu estava com pressa, eu não conferi nada. E pior que quando eu cheguei no local, o dinheiro não estava lá. E eu recebi uma ligação dele, dizendo que alguém tinha entrado lá e tinha me roubado, e tinha roubado a minha bicicleta também. E eu tive a certeza que tinha sido ele, mas eu não teria como provar nada. Então, eu voltei, depois de alguns dias eu voltei. Foi quando a sobrinha minha, que no caso, me falou assim: tia, eu não ia te contar, mas eu vou te contar. O pai e o tio, no caso, meu ex, e o cunhado, o qual coisou o celular com ele lá onde que nós morava antes, te roubou e roubou a tua bicicleta. Eu falei, eu já sabia, eu só queria ter a certeza. Foi quando eu chamei ele para conversar, para que ele queria ouvir da própria boca dele. Eu dei oportunidade, e porém ele falou que não, negou até o fim. Daí então eu falei para ele: eu sei que foi você. E se eu ver você aqui por perto de novo, eu vou chamar a polícia. E ele saiu em disparada e não apareceu mais na minha casa. Mas até hoje ele ainda tenta voltar comigo. E eu passei por tudo isso, por várias coisas que eu não precisei entrar em detalhes aqui nessa história, mas que foi bem difícil e complicada para mim. E eu sei que tem pessoas que também passam por situações parecidas,
e não tem força, não tem coragem de sair disso. Mas você pode. Você não achou a sua vida no lixo. Você Gostou do vídeo? Se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilhe. Não esqueça de ativar o sininho. Beijinho, fui!